Lá atrás, quando a pandemia começou, logo no começo, numa live, Deus me deu uma palavra para entregar à igreja, onde eu falava sobre a casa, sobre a rocha. E aquela mensagem foi algo que Deus usou para tocar o coração de muitas pessoas, foi instrumento de Deus para abençoar muitas vidas. E essa semana o Senhor me trouxe esse texto, essa palavra de volta. Quando nós estávamos lá em Cruzeiro do Sul, Kerson e eu, tivemos a oportunidade de servir umas pessoas lá. Cruzeiro do Sul foi uma das cidades mais atingidas. Meu Deus, irmão, assim, não tem como você ir para um lugar daqueles e você não chorar. Não tem. Qualquer uma dessas cidades que foi bastante atingida, você vai para lá, você vê o cenário de desolação, você vê aquele ambiente pós-guerra, digamos assim, ou de guerra. E essa foi inclusive a frase, um dos moradores disse assim, há pouco passou aqui um pessoal, esses dias passou aqui um pessoal de uma emissora de TV e eles disseram, olha, eu fui para a Ucrânia e o que eu vi lá é muito parecido com o que eu estou vendo aqui, onde caíram as bombas. Para você ter uma ideia, tamanho da devastação, tamanho da destruição. Queridos, há países lá na Europa que não tem nem a metade do território que o Rio Grande do Sul tem. O tamanho da devastação dentro do Rio Grande do Sul, ele foi maior. A área atingida, a área destruída no Rio Grande do Sul é maior do que alguns países da Europa. Você tem noção do que é isso? A população atingida aqui no Rio Grande do Sul é maior do que a população de alguns países. Você tem noção do que é isso? É algo realmente muito forte, muito forte. E andando, vendo bairros inteiros levados pela correnteza, teve duas coisas que me chamaram bastante atenção. Uma delas foi um momento que nós dirigíamos por praticamente uns 2 quilômetros, mais ou menos. E daqueles 2 quilômetros a gente encontrou uma casa em pé, naqueles 2 quilômetros ali. E quando nós andávamos ali, o que a gente conversou um com o outro e pensou na hora foi, olha, que casa é essa? Que casa bem construída. Que casa é essa? Esse engenheiro está aprovado. Não que as outras fossem mal construídas, nada disso, mas aquela casa tinha algo diferente, porque em 2 quilômetros só, aquela casa de pé, aquilo me chamou muita atenção. Olhar tudo destruído, tudo devastado, e uma casa em pé. Eu comecei a pensar isso também no âmbito espiritual. Mas antes de falar, a segunda coisa que me chamou a atenção, um senhor, conversando com ele, e nessa hora eu confesso que eu estava segurando as lágrimas, porque diante dele, eu não me senti digno de chorar. É estranho dizer isso, mas eu senti vergonha de chorar na frente dele, porque eu nunca passei por nada do que ele estava passando. E no lugar onde ele estava, era outra casa, não era essa que eu relatei agora há pouco. Nessa casa, a gente olhava ao redor, devia ter em torno de umas 500 casas no bairro. Das 500, tinha 13 em pé, a dele era uma das casas. E olhando assim ao redor, eu estou chutando esses números, tá, gente? Eu não contei, não calculei. Olhando ao redor, ele olhou para mim e disse assim, eu acho que tudo isso está nos ensinando uma lição. Quando ele falou aquilo, na hora eu disse assim, qual lição? Porque, meu Deus, uma pessoa que está passando pelo que ele está passando e diz que aprendeu uma lição, eu quero saber que lição é essa. Ele disse, isso me leva a entender uma lição. Ele disse, nós não devemos nos pegar com as coisas materiais. Aí ele apontou ao redor, olha, aqui estavam os meus vizinhos. E agora onde eles estão? E apontou para um monte de, com todo respeito, mas um monte de lixo. Que era só o que tinha? Escombros. Naquela região ali onde eu conversava com ele, tinha arrancado até o piso do chão. Em alguns lugares até o contrapiso do chão. Você tem uma ideia? Não tem explicação. E ele disse, os vizinhos não estão aqui. Olha, ali não estão. Cadê meus vizinhos? Aonde eles estão? Ontem, modo de dizer, né? Eu conversava com eles. E agora?
Porque, sinceramente, muitas daquelas pessoas não sabem se os vizinhos estão vivos. Naquela região ali, alguns fugiram por uma olaria onde faz tijolo. E naquela olaria, em torno de 200 pessoas ficaram 2 dias lá junto com os tijolos. Sem cama, sem água, sem comida, só esperando ser resgatados. Você imagina? E aí ele disse assim, aonde estão? E tantas vezes a gente está preocupado em construir, em adquirir, e olha o que a gente construiu, não tem mais nada. E ele disse, nós não devemos nos apegar tanto nos bens materiais. Não sobrou nada, não sobrou ninguém, aonde eles estão. Nós não devemos nos apegar tanto às coisas materiais, nós devemos dar valor para as pessoas. E ele seguiu aquela conversa mais ou menos assim, dizendo que talvez em vez deles terem se preocupado tanto em construir aquele bairro, eles deveriam ter se preocupado bastante em se relacionar com aquelas pessoas. Eu não tinha o que dizer para ele. Eu não tinha o que dizer. Eu só tinha que fazer o que a Bíblia diz, chorar os que choram. Que situação. Mas, amados, tem um texto onde Jesus conta uma parábola sobre a casa que está sobre a rocha, em Mateus 7, 24 a 27. Isso é uma parábola. Jesus não estava aqui falando da construção em si, e de maneira nenhuma queremos, de forma alguma, criticar as construções, porque não foi culpa deles, queridos, foi uma catástrofe. Mas falando da tua vida como uma construção, a tua vida, a minha vida, a nossa vida como uma construção, o alicerce dessa vida. E a Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 7, versículos 24 até o 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, e constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Novamente eu repito, nós não estamos agora falando de construções físicas, nós estamos falando das nossas vidas. Das nossas vidas. Essa edificação é a nossa vida. E a rocha é a obediência às palavras de Cristo. Porque você ouve a Bíblia todo domingo aqui no culto, e queira Deus que todo dia, através do seu estudo, da sua leitura da palavra, amém? Amém? Amém, em nome de Jesus. Mas não é só ouvir que vai mudar a tua vida. Você tem que colocar em prática. Ouvir o nutricionista não te torna mais saudável. Ouvir e assistir vídeo no YouTube sobre o treino da academia não te torna mais saudável. O que muda as nossas vidas é colocar o que nós aprendemos em ação. E se você só escuta sobre Cristo, mas não faz nada com isso, você é imprudente. Mas aquele que constrói a sua vida sobre a rocha é aquele que escuta as palavras de Cristo e transforma elas em ações. Amém? Esse é o que constrói a sua vida sobre a rocha. Não aquele que só faz papel de presépio, fica paradinho, que escuta, mas aquele que torna aquilo algo real. A verdade é, queridos, que as adversidades, elas revelam quem nós somos. As adversidades, os problemas. Por quê? Porque o problema mostra aonde está a fraqueza do ser humano. Quando você descobre a fraqueza de um carro? Quando você coloca ele para trabalhar. Quando você descobre a fraqueza de algo? Quando ele está sob pressão, sob prova. E as provas mostram. E a Bíblia diz em Provérbios 24:10, na Nova Almeida atualizada: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. A gente descobre quão forte ou quão fraco nós somos é no dia da angústia, não é no dia da alegria. Porque no dia da festa é fácil estar feliz. No dia da promoção do emprego, no dia do casamento, no dia do churrasco, é fácil. Difícil é encarar os dias difíceis. Óbvio, né? Os dias complicados, o dia da doença, o dia da dor,
o dia da briga, o dia da demissão, o dia da catástrofe, aí é difícil. E é ali que a gente descobre quem a gente é. De uma forma semelhante, trabalha o jejum. Quando a gente jejua, às vezes a pessoa se sente mais irritada, mais cansada, tem alteração de humor. Mas não é que o jejum está fazendo isso com ela. É que tudo isso já estava ali, mas estava escondido por uma capa de satisfação gerada pela comida. Porque o conforto esconde quem a gente é. A satisfação esconde quem a gente é. Uma barriguinha cheia esconde quem a gente é. Nós até sempre aconselhamos para os casais que aquela conversa séria ela tem que ser feita de barriga cheia. E a boa alimentação, uma noite bem dormida, um bom salário, tudo isso mascara um pouco quem de fato somos. Mas na adversidade você descobre quem você é de verdade. Quando está sem grana, ou quando tem muita grana, porque isso também pode ser um problema, dependendo do caso. Quando o casamento está com dificuldade, quando perde algo, aí descobrimos. Quem somos nós para julgar os irmãos que perderam tantas coisas nesses dias? Porque talvez alguns de nós estariam agindo muito pior. Mas nós estamos dentro de uma capa de conforto. Você entende isso, querido? Meu Deus do céu. As tragédias, elas desnudam a nossa alma. E elas mostram tudo que o conforto mascarava. E nós descobrimos quem realmente somos. O pessoal estava dizendo assim, como que tem alguém que se passa com as criancinhas nessa situação? Como que tem alguém que rouba? Queridos, revelou o que já estava ali. Entende? Não é que a pessoa ficou com vontade de roubar, partir. Aquilo já estava nela e agora a máscara do conforto foi tirada e apareceu quem ela é de verdade. Então nesses dias nós estamos vendo quem são os gaúchos para bem e para mal. Estamos vendo quem somos nós também. Meu Deus. Voltando a lembrar daquela cidade onde nós estivemos. Imagina quem colocou toda a sua expectativa no emprego. Que a sua rocha, a sua vida foi construída no emprego. Aquela pessoa que pensou assim, o emprego é tudo para mim, a minha carreira é tudo para mim. Querido, a firma foi embora. A água levou a firma. A água levou o escritório. E se a vida da pessoa era o trabalho, o que sobrou para ela agora? E você? Porque se você está construindo a sua vida focada só no trabalho, e se, Deus o livre, né? Mas e se um tornado leva a tua empresa embora e você fica desempregado? Né? E se a tua profissão, sei lá, inventa uma tecnologia nova e a tua profissão deixa de existir. Você tinha uma profissão e agora inventaram um robô que faz melhor do que 100 funcionários. E a tua profissão deixa de existir. E aí? Porque se a rocha sobre a qual está a tua vida e a tua carreira, querido, isso é passageiro. Está entendendo? Isso é passageiro. E aí eu te pergunto, e aquela pessoa que colocou todas as suas expectativas na sua casa, e a casa era o sonho, e talvez tenhamos pessoas assim hoje aqui, que o sonho é a casa, que tudo é a casa, que o desejo é a casa, que a casa, mas aí o rio levou. E isso é muito triste. E aquela que talvez o sonho era o carro, o desejo era o carro, o que queria o carro. Você sabe que eu estou parafraseando com os outros, mas estou falando é de ti, né? É de você, é de nós que estamos aqui. E o carro? O sonho era o carro, o desejo era o carro, mas daí o rio levou. Se a vida da pessoa, a alegria da pessoa era o carro, tem mais. Os eletrodomésticos. Cada tijolo uma alegria, cada aquisição uma festa, mas agora não tem mais nada. E se a comida era a alegria, não tem mais comida, tem que depender do que os outros levam. Tem que reconstruir, e daí uma senhora idosa já me disse, mas reconstruir como se eu só ganho um salário mínimo?
E tudo que eu tinha estava aqui. A minha vida, tudo estava dentro dessa casa e o rio levou. E dizem para mim, vai morar em outro lugar, mas eu só tenho um salário mínimo. Eu vou fazer o quê? Eu vou ter que entrar aqui de novo. E daí passou um senhor também idoso de bicicleta e disse, mas agora a gente tem que se contentar em ter só um pouquinho de coisinha, que o rio depois vem e leva de novo. Porque as coisas dessa terra passam e são transitórias. Eu não estou minimizando a dor deles, querido. No lugar deles eu estaria exatamente igual ou até pior, talvez, não sei, desesperado. Mas eu quero levar cada um de nós aqui a refletir aonde nós estamos edificando a nossa vida. Qual é o nosso alicerce? Porque se o nosso alicerce, o alicerce é a base, tá? É o que vai no chão primeiro. Então, é o que vai no chão e depois você constrói para cima. Tipo a raiz da árvore. Se o nosso alicerce é transitório, tudo que a gente construiu em cima pode cair. Entendeu? Se o nosso alicerce está em Jesus, Jesus é imutável, aleluia. E aí tudo que você construir em cima de Cristo é sólido, está baseado na rocha. Meu Deus. Sabe por quê, queridos? Porque um dia, não é o Vale do Taquari, o Vale dos Sinos, o Guaíba, o Jacuí. Um dia, toda a terra será abrasada pelo fogo. Um dia, Caxias do Sul será queimada pelo fogo. Um dia, todas essas coisas, não só do Rio Grande do Sul, todas essas coisas do Brasil inteiro e do mundo inteiro, elas arderão. E se a nossa vida estiver vinculada nessas coisas, quando elas queimarem, nossa vida queimará também. Mas se a sua vida estiver sobre a rocha, que é Jesus, se todo o teu propósito de existência, teu sentido de ser, teu sentido de existir foi baseado em Cristo, e depois, em cima dessa base é que a gente constrói as outras coisas, quando o fogo vier, a nossa vida restará aprovada. Você está entendendo isso? A Bíblia nos diz, em 2 Pedro, capítulo 3, do 10 ao 12, 2 Pedro 3, 10 ao 12. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão, os céus desaparecerão num grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vai explicar. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus. Quer dizer, a gente tem que desejar que esse dia chegue logo, e apressando a sua vinda, porque naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Tudo que os teus olhos veem, querido, vai queimar. Você entende isso? Então, se a sua vida, ela depende do que os olhos veem, a sua existência, a sua felicidade, ela está apenas conectada ao que os olhos veem. Um dia, você fica cego. Essa é a realidade. Tudo será desfeito. E quando tudo que restar for apenas você e Deus, ele será um ilustre desconhecido de quem você tem vergonha, ou um amigo com quem você pode conversar. Eu encontrei pessoas muito fortes nesses dias, muito fortes, que elas perderam o seu mundo, mas elas continuam lutando. Mas e nós? Tudo passa. Tudo passa. Só tem um lugar onde a gente pode ancorar o nosso coração que não vai passar, que é Jesus Cristo. As modas passam, a beleza passa, a saúde passa, as empresas passam, mas Jesus nunca passará. E aí eu
faço a mesma pergunta que eu já fiz ano passado. Quanto tempo a gente investe em coisas que vão queimar? E quanto tempo a gente investe em coisas que duram pela eternidade? Quanto tempo do nosso dia a dia quanto nós nos gastamos, ficamos preocupados, ansiosos, nervosos com coisas que um dia vão queimar pelo fogo? E quanto tempo nós investimos naquilo que dura para sempre? Quanto? Pensa um pouco na tua semana. Quanto tempo você investiu? Essa semana está fácil, né? Você investiu bastante tempo em coisas que duram para sempre. Quanto tempo? Sabe, tem coisas que é fácil da gente perceber. Por exemplo, a sua casa vai queimar. Mas a oração é uma amizade que você constrói com Jesus e vai continuar pela eternidade. O carro, quando os elementos dessa terra forem abrasados, o carro também. Mas a educação dos teus filhos, ensinar teus filhos a ser um homem ou uma mulher de Deus, dura para sempre. Você vai reencontrar eles lá no céu. A sua carreira, com certeza não vai ter a tua profissão lá no céu. Mas as vidas que você ganhar lá no serviço, você pode reencontrar elas lá no céu. E essa roupa bonita que você veio no culto hoje, vai queimar. Mas a Bíblia que você estuda todo dia não vai passar. Porque lá você vai encontrar Jesus, que é o Verbo de Deus. O celular vai passar, os eletrodomésticos vão passar, mas o fruto do Espírito que você gera através do teu relacionamento com Deus aqui é algo que vai ser a essência do teu caráter por toda a eternidade. Então, quantas horas do dia você investe em coisas que vão queimar? E quantas horas do dia você investe nas eternas? É claro que nós precisamos das coisas dessa terra, mas que elas sejam meios para nós alcançarmos coisas eternas. Amém? Meios. Por exemplo, dinheiro. O dinheiro é algo transitório, mas você pode usar ele para gerar coisa eterna. Como assim, pastor? Por exemplo, quando você usou o seu dinheiro em alguma dessas doações, dessas ações, para ajudar as pessoas, você transformou algo que era transitório em algo que é eterno. Olha que interessante. Nós usamos as coisas da terra para gerar coisas para a eternidade. Amém? Meu Deus. E hoje o Brasil inteiro está semeando no Rio Grande do Sul. Nós seremos uma terra forte e vai gerar uma colheita de avivamento para toda a terra. Aleluia. Eu creio que nós viveremos o maior avivamento da história desse país aqui no Rio Grande do Sul. Você crê comigo? Toda crise ela nos leva a refletir. Toda crise nos leva a refletir. O que nós estamos agora construindo para a eternidade? O que você está construindo que dura para sempre? E nós precisamos fazer isso com a motivação certa. Por que você faz o que faz? Me diz. Por que você trabalha na profissão que trabalha? Por que você faz o que você faz? E para quem você faz? Porque um dia Deus vai pôr à prova todas as nossas obras. Tudo que nós estamos fazendo. A Bíblia diz, 1 Coríntios 3, 10 a 15 na NVI, 1 Coríntios 3, 10 a 15, onde fala assim: porque ninguém pode colocar o alicerce além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Lembra da rocha? Pois é. Se alguém constrói sobre esse alicerce, ou seja, uma vida que é feita em cima de Cristo, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, o dia da volta do Senhor, pois será revelada pelo fogo. Então, aqui está falando de duas pessoas que creem em Cristo. Dois tipos de pessoa que creem em Cristo. Uma que crê em Cristo, entregou a vida para Jesus, vai morar no céu, mas as suas obras são ouro, prata e metais preciosos. O que ela está fazendo tem resultado eterno. Está ganhando vidas para Jesus, está cultivando amizade com Deus, amém?
E a outra, ela também crê em Cristo, ela também ama Jesus, mas as coisas que elas estão fazendo são terrenas. O foco dela está nas coisas que quando vir o fogo vai queimar. Certo? Não está falando de um crente e um descrente, está falando de dois crentes. Um que faz obras que duram pela eternidade e um que só pensa nas coisas dessa terra. Se o que alguém construiu permanecer, receberá recompensa. Se o que alguém construiu queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Você é salvo, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e os seguintes, pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Mas o 10 diz, pois somos feitura dele, criado para as boas obras, as quais ele de antemão as preparou para que andássemos nelas. Então, você é salvo pela graça. Mas a pessoa pode entregar a vida para Jesus, ser salvo, né? E não evangeliza, não ganha vidas, ela está salva. Na volta do Senhor, diz que essa pessoa vai sofrer prejuízo, ou seja, ela não vai ter a recompensa pelo que ela fez, porque a vida dela foi inútil. Inútil. O que ela conseguiu fazer? Entrar no céu. Glória a Deus. Que bom. Mas o que ela fez aqui na terra? Perdeu tempo. Se ela tivesse entregado a vida para Jesus e morrido na hora, dava no mesmo. Até ia ser melhor. Entendeu? Porque o resto, o que ela fez? Só perdeu tempo, porque tudo que ela fez... Está entendendo? Mas a outra não. A outra entregou a vida para Jesus e o jeito dela viver gerou coisas que subiram para o céu. Olha que legal. Vou falar de uma forma figurativa só para ajudar a entender, tá, gente? Não é bem assim. Mas é tipo assim, ó. Estava com a mudança pronta para ir morar no céu. Veio o fogo, queimou tudo, subiu só ele, sem nada. O outro estava pronto para ir para o céu. Veio o fogo, não queimou nada. E ele subiu com a mudança inteira. Pastor, que mudança? Vidas que ele ganhou para Jesus. Amizade que ele cultivou com Deus. Obras que Deus preparou para que andássemos nelas. E esse vai ter uma recompensa para ele lá. Está dando para entender? Amém? Meu Deus do céu. Esse vai ter galardão e o outro não. Vou te dar um exemplo um pouco mais claro. Já falamos isso outro dia. Olha o Abraão e o Ló. Abraão era o chamado de Deus. Abraão tinha a promessa de Deus. Através de Abraão seriam abençoadas as nações da terra. E ele tinha um sobrinho que era quase que um filho adotivo, Ló. Aí você vai dizer, não, mas Ló... Querido, até os escravos de Abraão receberam bênção. Seus 318 que eram escravos, e ele transformou quase como que em filhos. Foram abençoados, se tornaram grandes guerreiros. Olha que interessante. Quanto mais Deus teria uma grande porção para Ló, sobrinho de Abraão. Então, chega um momento em que o Ló vai morar em Sodoma e o Abraão continua ali nas outras terras. E olha que interessante. Abraão prospera muito. E o Ló também. Ambos prosperaram muito. Interessante. O Ló tinha até mais perspectiva na sua prosperidade, porque ele era mais jovem que Abraão. Talvez Ló se tornaria até mais rico que Abraão se a história tivesse continuado. Ou não, não sei. Mas ambos prosperaram muito. Tanto Abraão como Ló. Mas quando veio o juízo sobre Ló, quando veio a destruição sobre a cidade de Sodoma, quando Deus envia fogo do céu e começa a queimar as obras de Ló, o que sobra de Ló? Ló. A mulher dele vira estátua de sal. As filhas dele conseguem fugir com o pai, mas embriagam ele para gerar descendência do próprio pai. E aquela descendência se torna inimiga do povo de Israel. O Ló, quando veio o juízo, o que subiu para o céu? O Ló. Ló vai estar no céu? Vai. E quem mais? Só o Ló. Porque os amigos que pastoreavam rebanhos com ele queimaram com fogo.
Porque a mulher virou estátua de sal. Porque as filhas eram incestuosas. Porque a descendência dele queimava os filhos vivos aos ídolos. O que Ló vai levar para o céu? O Ló. E Abraão? A Bíblia diz que a descendência de Abraão se tornou numerosa como os grãos de areia da terra. A Bíblia diz que em Cristo nós somos descendência de Abraão. Abraão não vai com uma carreta, vai com aqueles navios de... a mudança, figuradamente, a mudança de Abraão vai subir inteira. Ou seja, muitas e muitas vidas foram salvas através de Abraão. Porque ele investiu o tempo dele, sabe o que? Se tornando amigo de Deus. Jesus veio em pessoa antes de ter nascido na terra, bater um papo com ele. Você acredita nisso? Uau! Uma teofania ali, uma cristofania. Meu Deus! O Abraão era o cara. Você entende? Quando chegou o dia do juízo, quando chegou o dia do fogo, tudo que Ló tinha queimou. Não sobrou nem as baixeiras do Ló, queimou-se tudo. Vai subir solito. E o Abraão, quando a Bíblia vai descrever coisas da eternidade, ele fala até do seio de Abraão, como um lugar, usa o nome de Abraão. Você está entendendo a diferença? Como é que vai ser quando você chegar no céu? As suas obras são palha? Suas obras vão queimar? Que coisa triste, que coisa alegre chegar no céu, mas que triste saber que se tivesse morrido no dia que entregou a vida para Jesus, daria no mesmo. Está entendendo isso? Mas para Abraão não. Valeu a pena ter vivido mais. Então quando a gente chegar lá no céu, eu quero poder dizer assim, ainda bem, valeu a pena ter vivido mais. Valeu a pena ter vivido mais. Porque se fosse só para... entreguei a vida para Jesus, agora eu vou morar no céu. Se fosse só isso, você podia já ter sido arrebatado no dia que entregou a vida para Jesus, não é? Já pensou que legal? A gente botava a piscina aqui, descia na água, quando subia só o boné do cara. Só a chuquinha do cabelo. Né? Pronto. Mas viver uma vida inteira em vão, uma vida inteira inútil, né? Para que serve? Para que adianta? Meu Deus. Abraão era amigo de Deus. Ai. O que vai ser dos seus colegas de trabalho? O que vai ser da tua esposa? O que vai ser dos teus filhos? O que vai ser da tua descendência? O que você vai levar para o céu, meu amigo? Das coisas que você tem investido no teu dia a dia, quantas delas vão subir contigo? E das coisas que você tem investido no seu dia a dia, quantas delas não vão subir contigo? Sabe, quando a gente é jovem, toma decisões que vão influenciar por toda a vida, não é assim? Quando a gente é jovem, a gente decide o que vai estudar, qual a carreira que vai seguir, e a gente decide com quem vai casar. Pensa que, às vezes, um camarada tem lá 18, 20 anos e escolhe alguém com quem vai viver os próximos 80. Olha só, é uma decisão que você toma quando é jovem, e às vezes você não tem nem formado a sua ideia ainda, não é? Mas aquilo vai te acompanhar por toda a vida, amém? Por toda a vida. E semelhante a isso é a nossa relação hoje com a eternidade. Hoje, nessa vida, nós somos aqui jovenzinhos, mas as decisões que nós tomamos aqui na Terra, elas vão influenciar a gente por toda a eternidade. Tudo que você decide aqui na Terra vai te influenciar por toda a eternidade. Mas eu sou só um jovenzinho de 50 anos, de 80 anos. Pois é, mas isso vai te influenciar pelos próximos milênios, trilênios, quadrilênios, sei lá como é que se fala isso. Que nem diria Josias, pelo infinito. Está dando para entender?
Assim como a pessoa com quem você casa vai te acompanhar por toda a vida, as decisões que você toma vão te acompanhar pela eternidade. Pela eternidade. E aqui na terra é o lugar que você tem que escolher viver uma vida que vale a pena. Uma vida que está construída sobre a rocha. Obras que vão subir para o céu. Não obras de palha que vão queimar. Porque lá no céu não vai valer se você foi o gerente ou o faxineiro, vai valer se você fez o que Deus esperava que você fizesse naquele lugar. Não vai valer se você foi um pastor ou lavadora de roupa. O que vai valer se você fez o que precisava fazer naquele lugar que Deus te colocou. Amém? Por isso a primeira decisão que você tem que tomar é entregar a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Mas eu já entreguei e me desviei e Deus não me aceita de novo. Para com isso. Se você, só o fato de você estar pensando isso já mostra que tem esperança para ti. Volta para Jesus. Amém? Volta para Jesus. Volta para Jesus. Essa é a hora de você voltar para Jesus. Segunda decisão. Foque no que é eterno. Foque no que é eterno. Em tudo que você pensar, em tudo que você agir, em tudo que você fizer, foque naquilo que dura para sempre. Foque naquele que é eterno. Quando eu olhei para aquele homem, eu vi ele dando um olhar panorâmico em tudo ao seu redor. E tudo tinha caído. E ele me disse, a lição que eu aprendi é que a gente tem que dar mais valor para as pessoas, menos para as coisas. Porque tudo ao redor dele tinha desmoronado. As coisas ao nosso redor não desmoronaram, mas as emoções das pessoas estão desmoronadas. O espiritual das pessoas está desmoronado. Tem muita gente que a gente vê por aí com um sorriso no rosto, mas que está destruída por dentro. E só tem uma resposta para elas: Jesus Cristo. E tem um pombo correio hoje aqui que é você, que vai levar essa resposta para ela. Porque hoje você está tomando a decisão, assim eu espero, de investir nas coisas que duram para sempre. E o que dura para sempre é Jesus Cristo. São as vidas salvas. É a palavra de Deus. É um relacionamento que você constrói mediante oração, que dura para sempre. É o que nós temos buscado viver nesse lugar. E é o que nós queremos continuar buscando. Você está comigo nisso, querido? Então eu quero pedir para você fechar os teus olhos e colocar de pé. Ministério de louvor, por favor. Feche os teus olhos, querido, se coloque de pé. E eu quero que você comece a refletir nesse instante. Quantas das coisas que você tem sido tão apaixonado por algumas coisas na sua vida, mas quantas delas vão queimar pelo fogo, vão desaparecer, vão deixar de existir? Mas quais dessas coisas vão durar para sempre? O que você tem feito que dura para sempre, meu irmão? O que você tem feito que dura para sempre? O que você tem feito, você vai ser como Ló? Que vai chegar talvez solito lá no céu, sem nada. Uma vida inútil. Tudo que Ló fez em Sodoma foi inútil. Todos aqueles dias de Ló em Sodoma, ele só perdeu tempo. Ou você vai ser como Abraão, que lá no céu estará com uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, aleluia. Como é que vai ser, meu irmão? Toda crise nos leva a refletir. Nós estamos vivendo uma das maiores crises. Nós entramos para a história. Para sempre você vai se lembrar desses dias. As pessoas vão falar. Você vai de repente estar morando em outro estado, em outro país, e você vai lembrar, sabe, a cheia do Rio Grande do Sul, eu estava lá. Mas o que você está aprendendo com isso? O que você está aprendendo com isso? Se você não tomou ainda a decisão de entregar a vida para Jesus, faça isso agora. Entregue a tua vida, diga: Senhor Jesus, me salva. Eu entrego minha vida para ti, Jesus, me salva. Diga isso, faça isso. Se você estava afastado do Senhor, diga: Senhor, hoje eu volto, hoje eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. Fala para Ele. E esse teu coração aí, meu irmão,
Como é que está? Ouvindo essa mensagem, talvez você percebeu. Talvez ouvindo essa mensagem você percebeu que você não estava construindo a sua casa sobre a rocha. Deixa eu te contar que Jesus Cristo é a rocha que nunca passará. Que a sua vida precisa estar bem construída sobre essa rocha. Sim, nós somos chamados a fazer boas obras. Claro que sim. Mas elas precisam todas estar baseadas em Cristo. Tudo que não é feito sobre Cristo é passageiro. Quando o fogo vier, meu querido, o que vai sobrar? O que você está construindo que é a prova de fogo? Quando Jesus se colocar diante de ti lá no céu, Ele vai ser apenas um ilustre desconhecido, ou vai ser um amigo com quem você tem cultivado uma amizade, porque as decisões que nós tomamos nesses dias passageiros da terra, são decisões que vão nos acompanhar por toda a eternidade. É aqui na terra que nós decidimos se queremos Cristo e andar com Ele pela eternidade, ou se o rejeitamos e passaremos os nossos dias no lago de fogo. É aqui, essa é a hora de decidir o que você quer da sua eternidade. É aqui que decidimos, assim como um jovenzinho, ele escolhe com quem vai passar o resto dos seus dias. Assim também é aqui na terra, quando somos apenas jovenzinhos, que nós tomamos a decisão se nós queremos Cristo e a eternidade, ou se não o queremos. É tempo de arrependimento e mudança, que daqui para frente, quando nós saímos daqui, quando nós estivermos no nosso dia a dia, na nossa semana, nós venhamos a pensar que o que eu faço nessa empresa seja algo que dure para sempre, que o que eu faço nessa família seja algo que dure para sempre, que o que eu faço com o meu recurso financeiro seja algo que dure para sempre, que o que eu faço com as minhas mãos seja algo que dure para sempre. Que nós venhamos a aproveitar toda oportunidade para transformar coisas naturais e materiais em coisas espirituais e sobrenaturais. Aleluia. Eterno. Transformar o transitório em eterno. Se você tem só um amigo, é algo transitório, mas quando você ganha ele para Jesus, se tornou algo eterno. Quando a sua empresa é só uma empresa, é algo transitório, mas quando o recurso que ela gera, ou o ambiente que ali existe, ele toca Cristo nas pessoas, então se tornou algo eterno. Meu Deus do céu. Quando você dá aula, leciona, é algo passageiro, transitório, mas quando você influi o amor de Cristo sobre aquelas crianças, se tornou algo eterno. Nós precisamos ser o povo que transforma coisas naturais em coisas eternas. Coisas que vão ecoar por toda a eternidade. Porque a vida nessa terra é passageira. Quando nós vamos conversar com uma pessoa idosa, ela diz assim: passou tão rápido, meu filho. Passou tão rápido e passa rápido. Por isso nós temos que investir naquilo que é eterno, naquilo que dura para sempre. Para além dos montes eu sei que de lá vem meu socorro, Ele vem, Ele vem.